Bem, bom dia a todos e a todas, graça e paz. Você que chegou até aqui, você que está nos acompanhando pela live em casa, que Deus possa, nessa manhã, falar ao seu coração. Estou mais uma vez feliz de poder estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, fazer essa breve reflexão. Gostaria muito que você, nesse momento, desse uma acalmada no seu coração, para que você possa então perceber, sentir a presença e ouvir a voz do Senhor. Amém? Ainda está cedo, então não dá nem para a gente falar que a gente já viveu muitas coisas nesse dia, né? Muita gente acordou, tomou café, veio para cá, mas de qualquer maneira, se você já viveu alguma coisa nessa manhã, que você possa agora se desligar um pouco, deixar essas coisas que você já passou lá fora, e a gente agora vai então ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então que você possa se acalmar, respire fundo, faça exercício de respirar fundo, e vamos nos concentrar agora aqui nesse momento de culto também. A ministração da palavra também é um momento do culto do Senhor. Então gostaria muito que você estivesse agora então se acalmando. Amados, no final do ano passado, começo desse ano, Deus falou ao meu coração e me deu uma palavra que tem sido, eu não sei quantos se lembram de um tema, e eu nas últimas três últimas pregações, nas minhas 3 últimas ministrações, o tema tem sido o mesmo, e eu tenho procurado então passear um pouco com os irmãos sobre esse tema. Eu não sei quantos lembram qual é esse tema que eu venho falando já há algum tempo. Alguém lembra? Não, né? A gente tem essa dificuldade, e aliás esse é um dos problemas que a gente tem como igreja, né? A gente ouve a palavra no domingo, na terça-feira provavelmente você não lembra mais do que foi pregado no domingo. Essa é uma grande e triste realidade do povo de Deus. A gente se esquece com muita facilidade daquilo que você ouviu no domingo, nos cultos do domingo, né? Eu queria que você abra, já que você não lembra, eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia. O texto maior que eu tenho usado está lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Então você abra a sua Bíblia. Eu vou ler Isaías capítulo 40, versículo 3. Eu vou ler uma versão que está na Bíblia King James. Ela é diferente, a versão que você provavelmente vai encontrar na sua Bíblia, mas todos compreenderão, um texto super conhecido, e esse tem sido o tema que Deus colocou no meu coração para falar durante todo o ano. Então, todas as vezes que você provavelmente me ouvir pregar aqui, nós vamos ter como tema básico durante o ano uma coisa que Deus falou ao meu coração e que continua muito forte, porque a gente tem percebido tantas coisas que deixa claro que a volta do Senhor Jesus Cristo, ela é iminente, ela está próxima. Você até pode ainda não ter essa convicção no seu coração, mas eu vou te afirmar mais uma vez, amados, a volta do Senhor está próxima. Veja como o mundo que a gente está vivendo, perceba as coisas que estão acontecendo, e você vai claramente entender que nós estamos chegando no fim dos tempos, que Jesus está próximo a voltar. Pode ser na nossa geração? Não, nós não sabemos o dia que ele vai voltar, mas é certo que ele vai voltar, e cada vez mais o tempo vai ficando curto, o tempo vai ficando estreito, porque as coisas que têm acontecido confirmam o que está escrito na palavra de Deus, que seria assim. O que nós vivemos hoje está muito claro na Bíblia. Então, está escrito assim na versão da Bíblia King James, Isaías 40.3, todos já acharam? Digam amém. Amém. Então diz assim na minha versão: há uma voz que clama, em meio à terra desértica,
preparai o caminho para Yahvé, na estepe aplainai uma vereda para o nosso Deus. E eu tenho falado nas últimas vezes, nas últimas pregações, sobre preparar o caminho do Senhor. Não se esqueça disso, porque fica muito claro que a nossa missão, dentre tantas outras, mas a missão para mim que é básica para esses dias, para a igreja, é preparar o caminho para a volta do Senhor. Por quê? Porque a volta dele é iminente, amados. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias maus. Há muita confusão no mundo. Há muita violência no mundo. Há muito desamor no mundo. Vejam o que aconteceu essa semana. Nos Estados Unidos, um garoto entrou numa sala de aula e matou mais de 20 pessoas. Um jovem armado entrou e matou mais de 20 pessoas. No Rio de Janeiro mataram mais de 20 pessoas também. No Nordeste, um homem foi colocado dentro de um camburão. Na minha época era camburão, não sei mais como é que chama. Nós conhecemos como o camburão, vem aí, nós no Rio de Janeiro conhecíamos como camburão. Então jogou dentro do carro da polícia. E não era qualquer polícia, em teoria, para mim, no meu entendimento, não era qualquer polícia, era a Polícia Rodoviária Federal, que no meu entender está até no nível mais alto de treinamento, de capacitação, né? Jogaram um homem dentro do camburão, botaram, jogaram gás, fecharam o cara e fica aí dentro, morte. A vida está perdendo sentido. Por isso é que o final dos tempos se aproximam. E eu acho que a gente tem uma missão, que é preparar exatamente o caminho para a volta do Senhor. Isso está na Bíblia. E, na verdade, esse texto depois é repetido lá no livro de João, porque está falando de João Batista. Porque João Batista era o homem que clamou no deserto. E pregava a salvação pelo arrependimento também de pecados. Então isso se é missão para ele, é missão de João Batista, também é missão nossa. Nós temos que preparar o caminho para a volta do Senhor. A igreja precisa entender isso, porque essa missão lhe foi confiada. E talvez a pergunta saiba: será que eu tenho esse entendimento, esse sentimento de que a volta do Senhor é iminente? Porque talvez nós estejamos tão longe da vontade de Deus, a nossa vida está tão distante daquilo que Deus quer para nós, o entendimento e o conhecimento que eu tenho dele é tão pouco, que eu nem percebo o momento que a gente está vivendo como humanidade. Violência, desamor, agora está me faltando a palavra, o cuidado com a natureza. Nós estamos abandonando a natureza, estamos destruindo a natureza. Sinal dos tempos, amados. Agora, será que nós temos percebido como igreja que o final do tempo está chegando e que nós temos uma missão? Essa é a questão, porque talvez nós não estejamos fazendo isso. Nós estejamos tão distantes, estamos tão influenciados e tão acostumados com essas coisas que têm acontecido no mundo, porque na verdade nós estamos meio acomodados, nós não nos acostumamos com isso, nós estamos com estamos dormentes, nós não sentimos essas coisas como nós deveríamos sentir, porque essas coisas deveriam nos incomodar, e deveriam também ser uma mola propulsora para aquilo que a gente tem que fazer aqui nesse mundo, que é preparar o caminho para a volta do Senhor. Mas nós estamos meio anestesiados em relação a essas coisas. Por quê? Talvez porque a gente esteja muito acomodado, porque nós estamos muito parecidos com o mundo que está aí fora. O mundo entrou muito dentro das nossas vidas, mesmo de nós que nos dizemos que somos pessoas salvas por Jesus Cristo. É possível isso? É possível isso. Sim, nós nos encontramos com Jesus Cristo, mas talvez no nosso caminhar nós estejamos cada vez mais nos distanciando daquilo que Jesus quer para nós.
E é em relação a isso que eu vou continuar falando sobre preparar o caminho para a volta do Senhor. E eu queria então que o meu tema para hoje, eu quero falar sobre 3 coisas que a gente encontra num versículo. Aliás, eu vi também, eu vou até usar o mesmo versículo que eu vi outro dia, um amigo meu, pastor, de uma outra igreja, ele pregou sobre isso. E é lógico que ele deu um enfoque, eu vou dar outro enfoque, mas é um versículo apenas. E ele falou uma coisa muito interessante, como às vezes para quem vai pregar, não é fácil você escolher um capítulo, um versículo só, na verdade não é capítulo, um versículo só, e você pregar em cima de um versículo. Não é fácil para quem está pregando, mas eu acho que nesse caso está muito claro, muito transparente aquilo que eu quero trazer para os irmãos nessa reflexão sobre 3 características de uma igreja que tem o desejo e tem a missão de preparar o caminho do Senhor. Então quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. E nós vamos ler esse versículo. Antes, eu gostaria só de fazer algumas observações. Eu vou falar assim. Primeiro, eu quero dizer que completar só o que já foi falado aqui. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Mas antes eu vou fazer algumas observações, antes de nós orarmos e a gente entrar definitivamente no texto. Primeiro, eu queria dizer que, para completar, nós estamos muito felizes realmente com a presença do Aderson, da Carol, mas eu quero falar que eles têm mais 3 filhos que estão ali fora e como não foi falado o nome deles, eu vou falar. Nós temos a Maria Eduarda, que é a Duda, que a gente chama ela de Duda, tem a Gabi, Ana Gabriela, e tem a Elisa. Então eles estão lá fora, mas a família, então, são os 2 mais os 3 filhos. Quero dizer também que, para nossa alegria, depois de muito tempo, eu já pedi autorização para o pastor Edinho. No mês de agosto eles vão estar se casando no religioso, eles são casados no civil. E nós vamos estar fazendo o casamento aqui nessa igreja dos 2, amém? Então você, como membro da igreja, nós vamos fazer depois do culto. E eu acho que eles não se importariam, a nossa igreja não é grande, né? Se algum dos irmãos depois quiserem ficar para participar, então, do casamento, eles estão pedindo a bênção de Deus para o relacionamento deles. Então, nós estamos felizes por isso. Então, essa é a primeira, essa observação que precisava fazer. A segunda é que o pastor falou no começo que a gente abre mão de algumas coisas até para estar aqui, é verdade. Mas eu quero fazer uma ressalva. O pastor falou assim, não, eu gosto até de ver o Campeonato Brasileiro. Vocês lembram que ele falou isso? Mas eu vou falar que ele só está fazendo isso, só falou isso agora, é porque o Vasco está em segundo lugar. Até o ano passado ele não falava nada disso, que ele via, mas ele não falava, porque ele sofria tanto que ele ficava na dele. Mas como o Vasco agora está em segundo lugar, então ele disse que ele gosta de ver. Agora tá dando gosto de ver, né, pastor? Pelo menos por enquanto ele gosta de ver. Então eu queria fazer essas observações, mas é verdade, às vezes a gente tem que abrir mão e às vezes a gente não tem feito isso. A gente às vezes não abre mão de coisas que a gente até gosta de fazer para estar na casa do Senhor. Quer dizer, será que existe alguma coisa melhor de se fazer do que estar na casa do Senhor? Amados, são só, e eu fico pensando, até comentei isso com o Aderson quando a gente os convidou, eu falei, é de 9 às 11, gente, são 2 horas que a gente passa junto, por semana às vezes. No nosso caso, não é sempre assim, porque tem enjoado e tal, as pessoas até se encontram, mas a igreja como um todo se encontra 2 horas por semana, pelo menos por enquanto. É muito pouco. Na verdade, a gente tem que se esforçar para estar aqui. Não é verdade? Isso não é muito pouco. E a gente acaba perdendo os laços, né? Porque a gente não se vê, como o pastor falou, preciso estar junto, né? Mas acontece, às vezes, da gente se afastar um pouco. Então, vamos ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim na minha versão. Todos acharam? Amém? Amém, né? Então, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo,
à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Só isso. E nesse versículo, eu gostaria de destacar que a nossa pregação de hoje, a mensagem de hoje está focada nisso. 3 características que a gente encontra nesse versículo de uma igreja que quer ser uma igreja que vai preparar o caminho para a volta do Senhor. 3 características eu encontro aqui e queria compartilhar com os irmãos. Mas primeiro a gente precisa falar um pouco, contextualizar esse versículo, essa carta que Paulo escreveu. Então, Paulo funda a igreja de Tessalônica e ele funda em sua segunda viagem missionária. Então, Paulo está na sua segunda viagem Tessalônica, viagem missionária, ele chega até Tessalônica e aí ele funda a igreja. E ele fica um tempo lá. Depois ele vai embora, se encontra em Corinto, ele manda Timóteo visitar a igreja para ver como a igreja estava. E aí Timóteo volta e faz um relato do que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. E aí Paulo então escreve essa carta. E olha só algumas coisas que a gente, estudando, o que a gente percebe que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Primeiro, crentes estavam desconsolados, porque se lembrem que nessa época havia muita perseguição em relação à igreja e as pessoas estavam morrendo. Então tinha muito crente que estava desconsolado, que estava desgostoso, que estava temeroso por aquelas coisas que estavam acontecendo em relação à igreja de Jesus Cristo naquela época. Então haviam crentes que estavam desconsolados. Existiam crentes também que, pela dificuldade que estavam vivendo, começaram a ficar meio ociosos, não queriam mais ir à igreja, por conta das dificuldades que a igreja estava vivendo. Andavam desordenados. Outros crentes estavam tentados a voltar a vícios pagãos, porque essa igreja ela era composta de, olha só como é que pode, a igreja de Jesus Cristo era uma coisa fantástica, às vezes inacreditável, só pelo Espírito Santo de Deus, porque a igreja de Tessalônica, ela era formada por judeus convertidos, gregos devotos, a nobreza, mulheres nobres, o texto fala disso, participavam também da igreja, e outras pessoas vindas do paganismo, gentios pagãos. Você imagina o caldo que era essa igreja, porque tinha judeu, você tinha grego, você tinha pessoas da nobreza que tem muita dificuldade de entender o que era o evangelho, tinham dificuldade de entender o que era o evangelho, tem até hoje muita gente, e também você tinha gentio pagão. Tudo isso numa igreja. Amados, se a gente for parar, não é muito diferente do que a gente tem hoje, porque a igreja recebe pessoas de outros credos, de outra formação, de outra criação, de vários níveis de cultura, e todo mundo se reúne dentro da igreja. Então, como era lá em Tessalônica, também acontece conosco, né? E por isso haviam tantas dificuldades em relação na igreja de Tessalônica, a ponto até de duvidarem das motivações e do caráter de Paulo, que foi quem fundou a igreja. Olha só como é que a coisa era difícil. Duvidavam até de Paulo. E outros até queriam e sentiam a ausência de Paulo. Então a igreja vivia um momento muito difícil. Isso tudo num contexto de perseguição. Percebam que não é fácil aquilo que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. E essa carta, 1 Tessalonicenses, é uma das primeiras cartas escritas por Paulo. E Paulo, na maioria das vezes, e muito engraçado também nesse texto, e é isso que eu vou destacar aqui, porque a primeira coisa que a gente percebe, a primeira característica que eu quero compartilhar com os irmãos, é que nessa carta ela fala de 3 coisas. A primeira é sobre uma igreja que quer preparar o caminho do Senhor. É uma igreja que é composta por servos.
Se na igreja não existem servos, ela não é uma igreja que vai conseguir preparar o caminho do Senhor. Porque na igreja, uma das características que é fundamental é que seja uma igreja composta por servos. Percebam, e aí nesse versículo, a gente percebe que Paulo, que normalmente se apresentava como apóstolo, ele não se apresenta no texto como apóstolo, ele só fala Paulo, Silvano e Timóteo. E que isso significa para nós, amados? A gente precisa entender que o texto fala, e como ele não se apresenta como apóstolo, no meu entender, Paulo está dizendo o seguinte: olha, nessa carta, nós três somos iguais. Havia, se a gente fosse pensar no nível natural, no nosso nível, havia uma hierarquia, porque Paulo era um apóstolo e os outros dois não, mas ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta só pelo nome, Paulo, dando a entender, e no meu entender, de que todos eram iguais. E percebam, Paulo não era qualquer pessoa, amados. Paulo era um judeu da tribo de Benjamim, que nasceu, ele na verdade era Saulo, que virou Paulo. Saulo nasceu em Tarso, que era uma cidade romana, então apesar de ser judeu, ele tinha cidadania judia, judaica, ele era um judeu, mas ele tinha cidadania romana por ter nascido aonde? Porque nasceu em Tarso. Ele não era qualquer pessoa, e por ter nascido numa comunidade onde haviam muitos gregos, romanos, muitos cultos às diversas divindades, ele entrou em contato com tudo isso, com a filosofia grega, mas também ele foi educado por Gamaliel, que era um rabino muito conhecido. Então, ao mesmo tempo que ele entra em contato com culturas e cultos diferentes, ele era educado por um rabino na lei da religião judaica, e ele se torna então proeminente. Se você abrir o texto lá de Atos 7:58, queria que você abrisse, a gente vai passear pela Bíblia hoje, amados. Você vai ver que Paulo era proeminente, ele não era qualquer pessoa, a sua família não era uma família qualquer. Por quê? Porque eles tinham recursos, porque não era qualquer menino, qualquer adolescente, qualquer jovem que era educado por um rabino, não era qualquer família. A família tinha que ter posses, recursos financeiros, então a família dele era uma família diferenciada, e ele foi tão proeminente. Abra lá sua Bíblia em Atos 7:58, que diz assim na minha versão, Atos 7:58. Percebam como ele foi proeminente, Paulo. Diz assim: e lançando fora da cidade, está falando da morte de Estevão, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Jovem. Percebam que ele cresceu tanto, que se tornou um fariseu de primeira linha. Ele fazia parte do sinédrio, Paulo, ainda jovem, não era qualquer pessoa. Tanto que ele teve a autoridade para perseguir cristãos. Percebam que ele era jovem, e as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Abra sua Bíblia lá em Atos 26:10. Vamos caminhar mais um pouquinho para frente, que vai falar sobre isso também. Atos 26:10 diz assim na minha versão, só para você entender de que a gente está falando. Estamos falando de Paulo, que vai ser apóstolo de Jesus Cristo. Mas percebam que antes disso, olha o que diz Atos 26:10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam.
Esse era Paulo, sendo Saulo, ainda não tendo um encontro com Jesus Cristo. Percebam que não era qualquer pessoa, conhecedor da lei, da religião do povo de Israel, um fariseu que participava do sinédrio, que frequentava as sinagogas. Esse era Saulo, mas em determinado momento ele se encontra com Jesus Cristo, e isso faz toda a diferença. Vamos ler lá Atos 9:46, volte lá de novo para Atos, que vai falar um pouco sobre a conversão de Paulo. É importante que você entenda quem era Paulo, para você entender o que é ser servo, porque não é qualquer pessoa que tem um coração de servo, e há algumas necessidades que a gente tem, nós temos que ter, para ter um coração de servo. Então lá no capítulo 9 diz assim, do 4 ao 6, Atos 9, de 4 ao 6, nós vamos ler 3 versículos, 4 ao 6, diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Amados, percebam, né? Paulo não era qualquer pessoa, era um homem culto, era um homem inteligente, uma mente sã, uma mente evoluída, que perseguia o povo de Jesus Cristo, os cristãos convertidos, porque ele era religioso, ele seguia aquilo que a religião de Israel falava, um perseguidor de cristãos. E aí ele se encontra com Jesus Cristo. E aí Lucas, se você ler Lucas, você vai entender, vai perceber que Lucas fala da seguinte coisa, que foi o encontro de uma mente sã, uma mente evoluída, um homem inteligente que se encontra com Jesus Cristo, um homem racional, que se encontra com a divindade. E aí, amados, há uma transformação de vida. Por quê? Porque Paulo, então, se encontra com o divino. A partir desse encontro, então, ele tem a vida transformada. E eu não sei como é que é a tua vida, eu não sei se você é um Paulo da vida, um Saulo da vida, uma pessoa que renega o Evangelho, uma pessoa que critica o Evangelho, um perseguidor de cristãos. Se você olhar num olhar mais, um espectro mais amplo, eu não sei o que você já fez na sua vida, mas eu sei de uma coisa: Jesus Cristo não acusou Paulo. Olha o texto que nós acabamos de ler. Ele fala: por que você me persegue? Por que você me persegue? Foi o que Jesus falou para ele. Um homem que estava matando os seguidores de Jesus Cristo. Ele não o condena, ele não o acusa, mas ele, pelo contrário, ele fala agora, e a gente pode ver: levanta-te e entra na cidade. Amados, olha, percebam que esse Jesus Cristo, ele é fantástico, porque ele não está olhando para o que eu fiz, para a minha natureza humana. Ele me acolhe, ele te acolhe, ele acolhe a todos nós, independente do que você faz ou que você já fez. Jesus é o nosso Deus acolhedor, que transforma a situação das nossas vidas e nos transforma em servos. Porque ele fala: agora vai, entra na cidade e aguarda que eles vão te falar o que você vai ter que fazer. Percebam, é metanoia, é mudança de mente, porque era um homem que matava judeus, ou matava cristãos, e agora vai ser um apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo não nos condena, Jesus Cristo nos aceita e nos prepara para sermos seus servos. Mas há que haver um encontro com Ele,
há que haver uma aceitação daquilo que Jesus quer para nós. Tem que haver uma aceitação do Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então percebam, Paulo agora deixa de ser um perseguidor de cristãos e vai ser um apóstolo de Jesus Cristo. Alto nível na hierarquia. Percebam, alto nível. Não era qualquer um agora. Se ele já não era enquanto um cidadão romano e como um judeu proeminente, agora na hierarquia, vamos dizer, se nós estivéssemos pensando na igreja, ele era do top, porque ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Hierarquicamente ele também continua lá em cima, Paulo. Mas a gente continua, aí a gente vai ver aqui quando a gente lê 1 Tessalonicenses, está falando que era Paulo, Silvano, que é Silas, né? e Timóteo. Mas Silvano era apenas um líder de igreja em Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Mas ele em nenhum momento na Bíblia ele é chamado de apóstolo. Ele era um líder que foi convidado por Paulo para ser seu companheiro na sua segunda viagem missionária. Então você tem Paulo, apóstolo, lá em cima, no nível de hierarquia, e aí você tem um líder de igreja, mas que não é chamado de apóstolo, que foi sempre um subordinado, nunca foi uma liderança proeminente, Silvano. A Bíblia não fala disso, mas que foi um companheiro de viagem de Paulo, que foi um servo do Senhor, que ajudou na implantação e na divulgação do Evangelho. Um líder, mas nada tão proeminente quanto Paulo. E nós temos Timóteo, a terceiro personagem desse texto. Timóteo, que era filho de um casamento misto de mamãe judia com um grego, e que foi também escolhido por Paulo para ser companheiro em sua segunda viagem missionária. Vamos ler, está em Atos ainda, abra lá o Atos 16, no versículo 1, capítulo 16, versículo 1 do livro de Atos, que diz assim. E aí a gente vai ver que para ser servo, amados, não precisa muita coisa, precisa ter um coração de servo, mas você não precisa ter alto escalão, ser do alto escalão da hierarquia da igreja. Perceba que está escrito lá no versículo 1 do capítulo 16, na minha versão diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Timóteo era simplesmente um discípulo, que também foi um servo importante na divulgação, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Amados, a igreja ela deve ser composta por servos, e não importa em que nível do escalão você está, porque o texto está falando que para ser servo não precisa disso. Você precisa ter o coração de servo, um coração servidor que vai estar disposto a colocar a sua vida a serviço do reino. Porque você tem Paulo apóstolo, você tem um outro que era um líder religioso, mas que também não era proeminente, e você tem um discípulo, uma pessoa da comunidade, Timóteo. E todos os três foram muito importantes na divulgação do Evangelho. E se nós estamos aqui hoje, se nós já tivemos a vida transformada, restaurada por Jesus Cristo, porque essas pessoas tiveram um coração servidor, estiveram dispostos a servir, e isso serve para nós. A igreja é feita e deve ser composta por servos. Não importa a sua posição, não importa o que você vai fazer, porque Deus não está se importando com aquilo que você faz, com o quanto que você faz. E a gente às vezes confunde muito isso, porque a gente acha que a gente tem que produzir muito dentro da igreja para você agora ser considerado um servo exemplar. Nada disso. Jesus não está preocupado com o quanto você faz. Ele quer saber se o teu coração é um coração de servo, e que na hora que for preciso, que você vai ser usado por Ele, porque você tem um coração de servo. Não é o quanto você faz, amado.
não é o seu nível na hierarquia eclesiástica, porque Jesus Cristo usa a todos, porque é Ele que capacita. O que importa para Ele é se você tem um coração de servo ou não. Tem muita gente que até trabalha na igreja, mas não tem um coração de servo. Talvez faça porque o pastor ligou, estou precisando, vem, me ajuda, para não ficar mal diante dos irmãos. Todo mundo está indo, o fulano está indo que é meu amigo, eu não vou, ele vai ficar falando. Tem muita gente que funciona assim, amados. Mas isso não é ser servo. Ser servo é ter o coração de servo. Independente do que você é, da sua posição, do seu nível cultural, do seu nível social, o que importa para Jesus Cristo é se você tem um coração de servo. Porque é isso que Ele quer de nós. E é isso que a igreja precisa ter. Pessoas que entendam e tenham um coração de servo, que estejam preparadas para servir com amor, porque é isso que Ele quer de nós, pessoas que o sirvam com amor, porque entenderam que tiveram a vida transformada por Ele, por Jesus Cristo. Amém? Então a primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que a igreja ela é composta por servos, mas há uma outra coisa que a gente precisa entender, que além de servos, nós precisamos ter uma identidade. A igreja precisa definitivamente ter uma identidade, amados. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de João 3. E esse texto também é fantástico, porque a gente vai entender o que é e como eu consigo ser servo e como eu consigo ter uma identidade. João 3, a partir do versículo 1. Amado, para você ser servo do Senhor, você precisa de uma identidade. E essa identidade a gente adquire, a gente ganha, a gente vive quando a gente nasce de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ser um servo do Senhor. Você vai continuar frequentando a igreja, mas não vai ter uma identidade genuína. Perceba que o texto diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja em Tessalônica, em nome de Deus Pai e em nome de Jesus Cristo. Eles tinham uma identidade. Era a igreja em Tessalônica, mas era uma igreja de Deus Pai e de Jesus Cristo. Identidade. Nós precisamos ter identidade. Sabe o que tem acontecido? Nós estamos perdendo a nossa identidade, amados. Será que ninguém percebe isso? Será que nós que somos igreja de Jesus Cristo, nós estamos percebendo que às vezes a igreja perde a identidade, tem perdido a identidade? Por quê? Porque o mundo tem entrado dentro das igrejas, dentro das nossas vidas, porque a igreja somos nós. E a gente perde a identidade. Estou dizendo que você tem que ser santo, amados, porque Deus sabe que nós não somos santos. Ele quer que a gente lute pela santidade a partir do encontro com Jesus Cristo. Ele quer que, com a ajuda do Espírito Santo, que a gente consiga avançar e deixar coisas para trás e viver coisas novas. Mas Ele sabe que isso é uma luta que vai até o final. Foi o que Paulo disse, foi o que Paulo viveu, que até o final da vida dele ele viveu lutas, e nós vamos viver lutas. Mas o problema é que nós temos perdido a nossa identidade, e está cada vez mais confuso fazer a diferença entre uma igreja genuína de Jesus Cristo e um grupo social que se reúne aos domingos, algumas vezes na semana, para estar juntos. Mas isso não é ser igreja de Jesus Cristo. Para ser igreja de Jesus Cristo é preciso nascer de novo. Você abriu sua Bíblia lá em João 3, na minha versão diz assim, amado, João 3, a partir do versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Amados, Nicodemos não era também qualquer um, como era Saulo. Engraçado. Nós também vamos ver agora um texto que é de um judeu que não era qualquer um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E aí Nicodemos respondeu. Amados, percebam que uma coisa é você ter a vida transformada por Jesus Cristo e nascer de novo, a outra é você ser um religioso que pode vir à igreja todo domingo, porque Nicodemos era um importante dentre os judeus, conhecia também a tradição religiosa de Israel, mas era ponto, parou por aí, era no natural, era lei. E aí o que Nicodemos fala? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Amados, o pensamento, o entendimento de Nicodemos era no nível natural, a nível da religiosidade, a nível da lei, a nível do conhecimento intelectual dele. Faltava uma coisa a Nicodemos, que era se encontrar com o sobrenatural, que era Jesus Cristo. Ele não entendeu o que era nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Se nós quisermos ser servos de Jesus Cristo, nós precisamos nascer de novo. Senão nós vamos ser talvez como Nicodemos. Podemos e poderemos até frequentar igrejas, mas não teremos a vida transformada. Nós não vamos entender só pela metade, só até o teto, onde bate o conhecimento da minha inteligência, mas não vamos experimentar aquilo que é sobrenatural, porque o sobrenatural só vem quando a gente nasce de novo. Porque senão eu vou questionar como Nicodemos: mas como é que eu posso nascer de novo? Versículo 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você já nasceu na água e no Espírito? Porque nós precisamos nascer na água e do Espírito, que nos purifica, que nos transforma. É o que Jesus está falando. Nós precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência com Jesus Cristo, mas nós precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nós precisamos nascer de novo. Uma igreja vitoriosa, uma igreja genuinamente cristã, é aquela igreja em que os seus membros já experimentaram nascer de novo. Não significa que todos já tenham experimentado isso, mas o desafio e o convite para que você experimente isso. Experimente esse nascer de novo. Experimente nascer da água e do Espírito. Experimente receber esse coração de servo para poder preparar o caminho do Senhor. Amados, então a primeira coisa que eu trouxe para os irmãos foi a questão do ser servo, uma igreja de servos. A segunda é que a igreja de Jesus Cristo precisa ter identidade. E a terceira coisa que esse texto me traz é que a igreja que prepara o caminho do Senhor, para a volta do Senhor, é aquela que percebe, é aquela que sente, é aquela que recebe bênçãos, graça do Senhor. Porque percebam no texto que nós lemos lá de 1 Tessalonicenses, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja tessalonicense, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Até aí a gente viu os servos, a gente viu também a identidade, mas percebam que Paulo está falando assim: graça e paz. Isso é fruto de uma igreja que tem experimentado o nascer de novo. Uma igreja que nasce de novo, porque a igreja somos nós. É uma igreja que vai experimentar bênçãos do Senhor,
graça e paz. Mas percebam, amados, que a gente faz muita confusão em relação a isso, porque a gente entende graça como essas bênçãos materiais que a gente recebe. Não é isso. Vamos falar verdadeiramente, lá no fundo do seu coração. Não é isso que vem à mente quando você fala de graça. A gente já pensa, opa, a bênção está chegando, eu vou conquistar isso, vou ganhar aquilo. A gente já pensa nisso. Esse é um pensamento do homem. Por isso que eu digo que a gente é muito influenciado pelo mundo, porque essas coisas, esse pensamento é um pensamento do mundo, porque todo mundo quer ter mais, ganhar mais, crescer mais, ficar mais poderoso, mais influente, mais rico. E a gente, quando fala de graça, a gente já pensa nisso. Opa, vem a bênção por aí. Mas será que é isso? Será que é só isso? Será que é isso que Deus quer para nós? E aí eu separei vários textos que falam sobre graça, e eu vou ler só 3, porque o que Paulo sempre fala e o que a Bíblia fala é que a maior graça que nós podemos ter, amados, é a salvação em Jesus Cristo, que nos é dada de graça. Essa é a graça que eu devo procurar, a salvação em Jesus Cristo. Não são essas coisas que são passageiras, amados, que vão acabar. Eu tenho que querer. Meu objetivo é que a minha graça é a salvação que me é concedida por Jesus Cristo. Eu preciso querer isso e não querer coisas que são passageiras. Por isso que Paulo está falando graça. E aí eu escolhi, tem vários textos que depois você pode ler, depois alguém quiser eu posso passar vários textos, mas olha, eu vou falar 3 textos aqui que para mim deixam muito claro o que eu estou querendo transmitir para vocês. Atos 15:11. Em Atos 15:11 diz assim, na minha versão: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. E aí Paulo está falando uma coisa muito interessante para nós, porque Paulo está falando para os apóstolos de Jerusalém, está falando para pessoas importantes. Ele fala, que a graça chega para todo mundo, tanto para eles lá quanto para os gentios. Essa era a discussão que estava havendo em Jerusalém na época lá. Então ele fala, mas cremos que fomos salvos pela graça. Então, amados, salvação, graça está intimamente ligado com salvação, porque foi pela graça que nós fomos salvos. Romanos 3:24-20 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Graça que nos foi dada, a redenção que nós alcançamos pela graça, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E Efésios 2:5-8, que é um texto muito conhecido, 2:5-8 de Efésios, assim: e estando os mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amados, graça, mas é a graça que Jesus Cristo quer nos dar, que é a sua salvação. Não são coisas passageiras e transitórias, que a gente se engana muitas vezes, porque a gente tem buscado muito esse tipo de graça, de bênção, coisas que são passageiras e que não nos garantem a vida eterna. Mas há uma outra coisa para terminar, que é a questão do fruto, porque ele não fala só de graça, ele fala de fruto também. Então ele fala de paz, perdão. Ele fala de graça e fala de paz. Amados, nós vivemos dias em que você pode não acreditar em nada do que eu estou falando, mas basta olhar para o dia a dia, que você vai ver que se há uma coisa que não tem acontecido, que não é mais uma realidade, é a paz. Existem guerras, rumores de guerras, existem violência, existem aperto no sentido da vida, há desemprego, há fome, há falta de dinheiro. Ou seja, se há uma coisa que a humanidade não tem vivido, é momentos de paz.
nós temos experimentado dias muito difíceis, todos nós, os que acreditam e os que não acreditam em Jesus Cristo, porque os dias são difíceis. Então, se há uma coisa que não existe nesse mundo, nesse presente momento, no mundo em que nós vivemos, é paz. E aí a pergunta fica, mas se nós estamos vivendo num mundo sem paz, é possível viver a paz? E aí eu queria de novo compartilhar com vocês alguns textos que falam sobre isso. João 14, 27, depois se você quiser pode procurar que eu passo as referências. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amados, esse texto é fantástico para nós. Se você acreditar nisso aqui, eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades, mas aqui tem uma receita de um remédio de primeira qualidade, porque ele fala que ele dá a paz, mas não é essa paz. Sabe por quê? Porque a paz que a gente quer e a gente acredita é a paz de você ter muito dinheiro, é a paz de você estar muito bem empregado, é a paz de você ter a despensa cheia, é a parte de você ter dinheiro para botar gasolina no seu carro. Essa é a paz que o mundo diz que a gente tem que ter. E aí Jesus fala, olha, eu dou a paz, mas não é essa paz que você, é uma paz muito maior, é uma paz que mesmo diante do sofrimento e da dificuldade, você vai caminhar em paz, mesmo passando por dificuldades. Essa é a paz que Deus dá. Aí você vai para João 16, 33, mesmo livro, 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Significa dizer que nós vamos ter dificuldades. Jesus teve dificuldades e sofrimentos, mas percebam, a diferença é que ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, eu tenho pelo Espírito Santo dele em mim, eu também tenho a capacidade de vencer o mundo. Não significa que eu não vou passar por dificuldades, mas significa dizer que eu tenho alguém que está do meu lado e que vai me fazer vitorioso mesmo na dificuldade. Essa é a paz que excede o entendimento, que as pessoas não entendem. Se você for falar isso para as pessoas do mundo, eles não vão entender. Mas nós, aquelas pessoas que já se encontraram com Jesus Cristo, podem experimentar essa paz que excede todo entendimento. E aí, tem uma outra que eu vou deixar também como última, que é Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que é isso que eu estou falando, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Amados, isso é super importante para nós nesses dias, porque é a paz de Deus que excede o entendimento. O que ele vai fazer com uma coisa que é muito importante? Muita gente, você sabe que tem muita gente ficando pirada. As pessoas estão totalmente estão fora da casinha, como falam, né? Hoje está fácil, você pega uma arma, mata, faz o que você quiser. Não tem mais, está todo mundo maluco. O mundo está muito doido, na verdade. Por quê? Porque as pessoas não têm guardados o quê? O coração e a mente. E o texto está nos garantindo que essa paz que excede o entendimento, essa paz que vem do alto, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Pessoas que se encontraram com Jesus Cristo, que preparam a volta do caminho do Senhor. Não importa o que você já fez, não importa o que você é, saiba que Jesus te quer assim como você é, porque é Ele que transforma, Ele é que te faz nascer de novo, e é Ele que vai te trazer do inimigo para ser um servo dele. Isso Ele faz com todas as pessoas que abrem o seu coração para recebê-lo. Nós precisamos nascer de novo para que nós sejamos servos, para que nós tenhamos uma identidade nele e para que a gente possa viver, e não só viver, compartilhar daquilo que nós temos recebido do Senhor. Amados, não é pouca coisa. Eu estava conversando com a minha cunhada e a gente sempre fazendo, e todo mundo, se você fizer um levantamento na sua vida das coisas que você já conquistou, e se você olhar para a sua vida, você vai falar assim, uma
alguma coisa não está batendo. Como eu consegui? Como? Às vezes você fica, como eu cheguei até aqui? E às vezes a gente acha que isso é coincidência. Talvez seja pela sua força, e a gente percebe que não é. Deus tem feito muito isso. As bênçãos chegam, a graça chega. O que a gente precisa entender é que a graça, a paz, é do Senhor Jesus Cristo, não é o que o mundo oferece. É esse que vai encher os nossos corações. E a gente deve compartilhar. E quando eu falo compartilhar, é preparar o caminho para a volta do Senhor. Que Deus te abençoe nesse sentido, que você tenha esse entendimento desses 3 pontos, e que a nossa igreja, ela possa também viver isso. Viver com pessoas servas, não pelo que você faz, pelo que você é, mas porque você tem um coração de servo, disposto a servir. Você tem uma identidade, você nasceu de novo, você agora é de Jesus Cristo, você é filho de Deus, porque você se encontrou com Jesus Cristo e o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. E saiba que assim você vai participar daquilo que é o suprassumo, que é a paz e a graça de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar nesse sentido. Eu queria que você ficasse em pé. Eu não sei se você já experimentou desse encontro com Jesus Cristo, mas saiba que Ele pode transformar a sua vida, independente do que você já tenha feito ou daquilo que você vive até nesse momento. Saiba que Deus não nos condena, não nos expulsa, pelo contrário, Ele nos acolhe. Ele quer que você participe também do reino dele aqui na terra. Basta você entregar o seu coração para Jesus Cristo e nascer de novo da água e do Espírito. Ele pode fazer isso por você nessa manhã? Pode. Creia nisso. Ele pode fazer isso. E saiba que a partir de então você vai ser um filho de Deus que vai experimentar da sua graça e da sua paz. Nós vamos curvar as nossas cabeças. Eu vou orar. E se você, nesse momento assim, que Deus está falando do teu coração, não se constranja. Nós estamos entre amigos, entre irmãos. Se você quer receber uma oração aqui nessa manhã, eu gostaria de te convidar que você viesse aqui à frente, que eu vou estar orando por você. A igreja não está preocupada se você vem ou se você não vem. A igreja está em oração para que Deus fale ao teu coração. Nós vamos orar. E enquanto eu estiver orando, se você quiser vir aqui à frente, venha, que eu faça uma oração pessoal contigo. Vamos orar. A igreja fique de cabeça abaixada. Pai amado, nós somos gratos a Ti. Grato pelo culto, gratos pela oportunidade que a gente tem de estar reunido aqui nessa manhã. Sabemos que nós somos pequenos, falhos, infiéis, descrentes muitas vezes daquilo que você pode, daquilo que você é. E nós clamamos pela presença do Teu Espírito na vida dos meus irmãos que estão aqui. Se há alguma coisa que precise ser transformada e restaurada, resgatada, faz isso nessa manhã, Senhor. Que as pessoas possam sentir a presença do Teu Espírito na vida delas. Visita cada um de nós. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, mas ao mesmo tempo que Tu és Deus poderoso, o Senhor é um Deus que está do nosso lado, que caminha conosco, que nos ama, que conhece o nosso coração. Eu não conheço, eu não sei como está a vida de cada irmão que está aqui, mas o Senhor conhece. E é isso que importa. Importa que o Senhor conhece as nossas vidas, Senhor. Então, Pai amado, nós Te agradecemos por isso. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a cada um. Perdoa os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Somos frágeis, somos pequenos, somos limitados, precisamos de Ti. Ó Senhor, vem com o Teu abraço amoroso e cobre-nos, Senhor, com a Tua glória, com o Teu poder, com a Tua autoridade. Ó Deus, visita-nos nessa manhã.
Que a nossa vida seja uma vida transformada. Queremos nascer de novo e experimentar a novidade que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, porque o Senhor é o Deus dessa igreja. Não permita que a gente se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nós, mais uma vez, te agradecemos por essa oportunidade de prestar um culto a Ti. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.